Olá, como estão todos? Então, mais uma vez aqui nos reunimos entre amigos, na busca do conhecimento. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos em gratidão por todo o amor e a misericórdia, por todo o amparo que recebemos, para que juntos possamos buscar o conhecimento que nos auxiliará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe hoje aqui para nossa reflexão uma passagem do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, Instruções dos Espíritos, a Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, trouxe essa passagem para falar um pouquinho sobre a fé, né? A gente ouve muito, né? A gente estuda muito na doutrina, a gente pegar sempre as passagens de Jesus, né? Que o Evangelho traz isso claramente, né? Onde Jesus se referia à fé necessária para cada um de nós. Então, a fé significa acreditar, né? Quando nós acreditamos em algo, né? Nós nos doamos, pomos a nossa vontade, o nosso querer, para que o nosso objetivo se cumpra, lembrando que o mais importante é que seja sempre pela vontade de Deus. Mas o nosso esforço jamais será em vão, tá? Então a gente vai se fortalecendo pouco a pouco. E a fé da mesma forma. Então, para que a gente possa acreditar em algo, a nossa fé ela deve ser estruturada. Ou seja, né, a gente deve entender aquilo que nós estamos buscando e acreditando, né? Tem até uma passagem aqui do Evangelho, essa que nós vamos falar, que fala, né, que amai a Deus, mas sabei por que o amais, né? Ou seja, esclarecermos aquilo que nós estamos buscando e entendermos, tá? E esse é o convite que nós recebemos aí da doutrina, tá? Desses ensinamentos que vêm a nós, para que possamos buscar o nosso esclarecimento e o entendimento daquele caminho que nós estamos buscando. Nós amadurecemos para essas ideias, né? E por isso nos ligamos à doutrina, senão estaríamos em outro caminho, tá? Então a gente tem que buscar o quê? Fazer sempre a nossa parte. Tudo vem ali bem explicado, né? O Evangelho, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, onde traz a passagem de Jesus, tem a explicação de Kardec, e aí tem as instruções dos Espíritos para que a gente possa fortalecer o nosso entendimento daquilo que a gente está buscando, né? Ou seja, gravar na nossa consciência, né? Em nossos corações, esses ensinamentos e esse entendimento sobre o amor que são tão importantes para cada um de nós. Então, não simplesmente creia, mas saiba por que você está crendo, né? Por que você está buscando esse conhecimento, tá? Isso é muito importante e aí pouco a pouco a gente vai fortalecendo e entendendo essa fé tão valiosa que o Mestre nos trouxe como ensinamento, né? Como entendimento sobre esse amor, né? E ainda estamos bem distantes da total compreensão do que seria esse amor, mas com certeza, se formos ali pouco a pouco nos esclarecendo referente a esses pontos como a fé, com certeza vai abrir ali novas oportunidades e possibilidades para a gente buscar outros e outros conhecimentos, tá? Então vamos seguir aqui com essa passagem que é bem interessante para todos nós. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das próprias filhas. Então, quando ele fala que a fé deve ser ativa, né? Ou seja, a gente deve buscar essa fé, a gente deve entender, tá? Esclarecer, não simplesmente crer, mas entender aquilo que nós estamos crendo. É a mesma coisa se nós ouvirmos uma música, por exemplo. Por que eu estou ouvindo essa música? O que essa música me acrescenta? Eu gosto, eu tenho uma afinidade. Então, assim,
Se a gente pegar essas pequenas situações da nossa caminhada, do nosso dia a dia, e nos esclarecermos referente a esses pontos, pouco a pouco vai fazer com que a gente não simplesmente ligue o automático, né, da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que a gente reflita sobre coisas e situações que venham a acontecer conosco, que isso é o mais importante, né? Tá? Então essa reflexão íntima aqui com certeza também é um ponto importantíssimo da doutrina, né? Que é a filosofia. Tem a filosofia, a ciência e a religião, mas é a filosofia das reflexões, desses ensinamentos que vêm a nós, para que a gente possa trazê-los para a nossa caminhada e não simplesmente deixar tudo que nós fomos até esse momento, mas mudarmos ali os pontos que são necessários e que assim nós entendemos que essas mudanças vão trazer coisas, situações melhores, significativas para a nossa vida. Isso que é muito importante. A gente não vai conseguir pagar a nossa história. É que nem o Chico diz, a gente não vai poder deixar, né, tudo para trás, mas a gente pode começar agora, né? A gente não vai poder voltar lá atrás, mas a gente pode começar agora e buscar um novo capítulo para nossa caminhada, ou seja, novas escolhas, novas reflexões, novos sentimentos, novas novidades, melhorias, possibilidades, esperanças, inovações. É o que está ao nosso alcance e graças a Deus, né? Porque assim a gente consegue entender que nada está perdido. Muito pelo contrário, que nós podemos nos direcionar na nossa caminhada através de outras possibilidades, com muita esperança. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Então é o que nós acabamos de falar. Esperança, né? Esperança, né? Quando a gente tem esperança pelas mudanças. E a caridade é o amor, é uma nova forma, um novo significado que eu encontro resultantes da fé, né? Daquilo que eu estou buscando. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis e que amor será esse? Então, algumas reflexões aí para todos nós, né? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da sua renovação. É preciso que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier a batê-la, que será do edifício que construirdes sobre ela? Construí esse edifício sobre sólidas fundações, que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé, né? Bases, alicerces, né? Ou seja, esclarecimentos, né? Então, as nossas dúvidas. Então, por isso que tudo que a gente faz, dos trabalhos, da casa, dos grupos de estudo, né? Visam esse esclarecimento que vai fortalecer a nossa fé, né? Então, se a gente simplesmente acredita por acreditar, né? Olha por olhar, enfim, lê por ler, mas se isso não trouxer um significado para nós, então é algo que a gente tem que se atentar, né? A gente tem que buscar esse significado, né, daquilo que a gente está aprendendo. Com certeza, isso vai nos fortalecer a caminhada, tá? Isso vai levar à verdadeira fé, tá? A gente está no caminho ainda dessa verdadeira fé, mas é importante, cada passo que a gente der, cada situação que a gente vivencia, cada reflexão que a gente faz, isso vai nos fortalecendo ainda mais em nossos caminhos. A fé é sincera e atraente e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm ou até mesmo não fazem questão de a ter. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto que a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-las aos homens.
Pregai pelo exemplo de vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida, né? Ou seja, nossas histórias, nossas individualidades e necessidades. Cada um de nós tem um entendimento sobre essa fé e vivencia ela de uma forma, né? Então, buscando através dessas reflexões, como que essa fé vai me auxiliar, a gente vai estar dando esses passos aqui que é dito, que pregai a fé, né? Pela forma que a gente entende aquilo que a gente vem buscando e pelas nossas ações, tá? Com certeza, o bem há de nos contagiar, tá? O bem há de nos contagiar, tá? Isso é uma verdade absoluta. Em algum momento, se não for naquele momento ali, mas mais adiante, um pouco mais, um pouco menos, mas com certeza essa fé ela vai trazer, né, esse exemplo, ele vai contagiar o próximo de uma outra forma, né, em algum momento, porque somos individualidades. Se a gente pegar a literatura, né, então a gente acompanha esses irmãos que já caminharam nessa busca, que hoje tem um pouco mais de equilíbrio, né, e refletimos sobre todas essas lutas, né, toda o que eles fazem, essa busca desse conhecimento e todas essas vivências e tudo que aconteceu, né? Então isso nos toca, é o exemplo, né? Então vamos nos ajudando um ao outro, é o ciclo do bem, que ele vai se refazendo. Isso é muito importante. Tende fé como o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Acreditai em suas promessas, mas sabei o porquê de crer nelas. Isso eu acho muito importante, eu reflito muito sobre isso, né? Por que a gente crê, o que a gente busca, né? E não simplesmente aceitar. Não há nada de errado nisso. A gente está apenas estruturando, né? Fortalecendo a nossa fé, de acreditar, né? De refletir sobre a vida, de entender um pouco sobre o porquê aqui estamos, né? O porquê dessa caminhada, o porquê dessas situações que muitas vezes passamos, muitas dificuldades, enfim. Saber que nada é por acaso, onde estudamos as reencarnações, então, há muita coisa a de se fazer. Segui os nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para os atingir. Acreditai e esperai sem murmurar, fraquejar. Os milagres são obras da fé. Então, se eu creio, se eu acredito, eu tenho esperança. Se eu tenho esperança, eu tenho fé que tudo pode mudar e ser diferente. E eu vou fazer minha parte. E eu vou buscar os meus objetivos. E eu vou acreditar que eu tenho muita ajuda. Eu vou acreditar que não é por acaso que eu estou aqui. Eu vou acreditar que Deus é o Pai maior que vela por cada um de nós, que já nos auxiliou em tantas dificuldades e que agora não será diferente. Mas para que tudo isso aconteça, para que eu creia, eu tenho que estruturar esse crer. Eu tenho que me possibilitar, dar uma oportunidade para que eu creia. Eu tenho que buscar esse conhecimento para que eu possa crer e assim a fé ela vai crescendo dentro de mim. Vamos lembrar que essa caminhada, essa encarnação é uma de muitas que já tivemos e de muitas que teremos pela frente. Na busca desses conhecimentos, até na interiorização dessa fé e vivendo essa fé realmente. Mas hoje é o nosso momento. Hoje é o momento mais importante daquilo que fomos, né? E não vamos pensar lá atrás. Vamos procurar voltar a nossa atenção para os nossos dias atuais, para a nossa caminhada nesse momento e nos possibilitar ali seguir outros caminhos, né? Fazer alguma coisa ali que venha agregar, construir uma coisa boa sob o amparo de Jesus, né? Que nos fortalece, aquele amigo que
não vemos, mas sentimos em nosso coração. E está sempre presente a nos auxiliar. Nenhum de nós está só. Nenhum de nós está abandonado. Muito pelo contrário, somos muito amados. E assim será. Então é isso, meus amigos. Fiquem todos em paz. Vamos seguir aí a nossa caminhada, sempre buscando uma reflexão destes ensinamentos que vêm a nós pelo Mestre, pelos irmãos queridos, que vêm ao nosso socorro, a nos auxiliar, trazendo através da literatura, pelos exemplos que estão à nossa volta da caridade, do amor, tão necessários. Vamos deixar-nos contagiar por esse amor, para que possamos seguir a nossa caminhada com um pouco mais de equilíbrio, nos preparando sempre. Estejam todos em paz. E vamos nos despedir, pedindo ao Mestre que nos dê força e coragem para seguirmos adiante. E a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.